Olá, tudo bem com você? Tudo certinho? Escola Nova Arte, professor Donizete Alves, dono e músico à sua disposição. Você é muito bem-vindo ou você é muito bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, as notificações, para que todas as vezes que a gente postar novidades, você receba aí no seu celular, tá bom? Vamos aprender música, porque a música faz muito bem para a mente, para o corpo, para o coração, para a alma e para o ambiente que você vive. Eu sou do tempo que não tinha tantas tecnologias assim. Eu, quando comecei a aprender música nos anos 80, faz tempo, hein? Muitos de vocês nem nascidos eram ainda. Então eu me lembro que naquela época, sim, existiam tecnologias, mas não como hoje, que tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. A concentração hoje é algo assim muito difícil de manter. Por quê? Porque existem milhares de coisas que te tiram a concentração. Dentro de casa, por exemplo, nos anos 80, na minha casa, falando na minha casa, a gente tinha uma televisão, um rádio, eu já tinha um violão dentro de casa, era só isso que eu tinha. Hoje, por exemplo, na minha casa, eu tenho várias TVs, canal aberto, canal por assinatura, tablet, celular, e dentro desse mundo virtual existe um universo que tira o foco, que tira a atenção da gente. WhatsApp, Facebook, todas as redes sociais, né? Poxa, aí quando você vai se concentrar para estudar música, para ler um livro, a sua atenção se divide. Estava conversando com uma amiga, ela falou que quando ela começa a ler um livro e o celular toca, faz né, um sinal de estar recebendo mensagem, ela fica doida, ela tem que parar de estudar e fazer o que está fazendo para ler a mensagem. E é isso que acontece com a gente que estuda música, porque música também exige concentração. Aí de repente você se divide, você não está inteiro naquele momento estudando. Uma parte de você está no mundo virtual, porque hoje o nosso mundo é dividido em dois mundos diferentes. O mundo real, esse que nós vivemos, e o mundo virtual, que muitas pessoas estão deixando de viver o real para viver o mundo virtual. Né? E esse mundo virtual é que toma o nosso tempo. O nosso tempo ficou curto demais. O tempo sempre foi o mesmo, né? Mas ele ficou curto por quê? Porque hoje o nosso tempo está recheado de coisas. Vocês imaginam que nos anos 80 eu tinha poucas coisas à minha disposição. Hoje eu tenho um mundo de coisas e tecnologias à minha disposição que me tiram a concentração e que me tiram a atenção. Então, para você chegar num objetivo, as pessoas que começam a estudar, começam a fazer alguma coisa e param no meio do caminho, é inexiguável, é muita gente. Muitas pessoas começam, não só curso de música, mas muitos cursos, alguns começam a cursar na faculdade e não terminam, outros começam a escrever um livro e não termina. Por quê? Porque o seu coração não está inteiramente naquilo que está fazendo, está dividido. Então uma das coisas priores na música, quando você vai estudar música, é atenção, concentração, dedicação. Você precisa se dedicar. E a dedicação é sim, é que nem aquela plantinha que você planta e todo dia você tem que regar para ela crescer e florir, dar os frutos, porque senão não vai obter resultado. É muito bom quando você vê um músico, um artista cantando e tocando um instrumento, seja um piano, instrumento que quer que seja, e você olha e você fala, puxa, eu quero ser igual aquele artista, aquele músico, eu sou capaz de fazer aquilo. Aí você começa a estudar música e você começa a enfrentar as dificuldades e ver que não é tão fácil assim. Por isso que não é todo mundo que toca, porque existem as dificuldades. Tem música que você tem que estudar muito, né? Como qualquer outra coisa, em qualquer área. Tem que se dedicar. Existem pessoas que não têm tempo, estudam, trabalham, têm família, e não sobra tempo para treinar, e quer estudar música. Tudo certo, mas reserve, nem que seja 10 minutinhos por dia. 10 minutos não é nada. Para você pegar, por exemplo, quem faz violão, guitarra, pega lá, 10 minutinhos, treina 10 minutinhos por dia, todos os dias. Quantos minutos você leva para escovar o dente, para tomar banho? Na mulherada leva meia hora para tomar banho. Às vezes até mais, né? Tô brincando, viu, mulheres? Mas o que acontece muito é que chegam pessoas, alunos, né? No meu caso, vou falar no meu caso. E, olha, professor, eu preciso tocar na igreja. O pastor está precisando de músico. E eu preciso aprender rápido. O professor, eu ou qualquer outro, você vai se tornar músico em 7 dias. Esquece, não existe isso. Mágica não existe.
Não tem como, por exemplo, alguém que estudou 10 anos de música colocar tudo isso de informação na sua cabeça. Esquece. Em qualquer área, seja música, seja qualquer área, não tem como. Isso é enganação. E outra coisa, pressa em aprender, sim. Existe uma certa carência, né, em igrejas, está tendo carência de músicos, na verdade. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: ah, legal, você quer aprender música, você precisa aprender rápido. Quanto tempo você tem disponível por dia para você treinar? Eu falo por mim, pessoal, eu quando estudava música, lógico, eu comecei, era meninão, né, tinha 10 anos de idade, então o meu compromisso era estudar de manhã, né, estudava na escola do SESI, depois chegava em casa, tomava banho, almoçava e estudava violão. Às vezes eu ficava estudando violão, o primeiro instrumento que eu aprendi foi violão, né? Eu já cheguei a ficar 8 horas, até mais com o violão na mão, estudando uma música, uma partitura. O professor passava uma música, uma lição para mim, uma partitura, falou: olha, na semana que vem eu quero você tocando essa música. Então eu tinha todo esse tempo, mas não é a realidade da maior parte das pessoas hoje em dia, né? Que estudam, trabalham e tem tantos outros afazeres. Não é fácil. Então conciliar tudo isso, então seria, por exemplo, um engano da minha parte. Eu queria iludir você, falar: não, sem você treinar só 10 minutos por dia, você vai ser um grande músico. Não. Então, quanto tempo você pode se dedicar à música? Ah, professor, eu posso treinar 2 horas por dia. Já é um bom começo. 2 horas, mas dedicar mesmo. Naquelas 2 horas você colocar o seu coração ali. Só que tem um problema. Se você fizer isso, pode acontecer de você se estressar, você enjoar, começa a desgastar. Então, acho que tudo na dose certa é muito bom. Então, você vai treinar, vamos dizer que você vai treinar, vai começar treinando 15 minutos por dia. Acho que 15 minutos do seu dia você tem. Você tem para treinar. Então treina todos, ou melhor ainda, chegou na sua casa de sábado, você não tem compromisso. Fala: olha, hoje, sábado ou domingo, ou um dia que é o dia de folga, você tira aquele dia para você treinar. Professor, eu vou treinar 8 horas? Não. Você pode fazer assim. Você divide tempos de 10 em 10 minutos. Por exemplo, você fez os afazeres na parte da manhã, está tranquilo, vai treinar um pouquinho, treina 10 minutos, ok. Aí depois do almoço, você almoçou, descansou, tá, treina mais 10 minutinhos. Chegou à noite, tem tempo, treina mais 10 minutos. É muito melhor assim do que você ficar 1 hora, 2 horas com o instrumento na mão, que você corre o risco de enjoar fácil. A não ser que você tenha realmente um grande objetivo. Ser um grande músico, ser um músico profissional, montar uma banda, viver de música, ou tocar numa igreja, né? Seja uma igreja, sei lá, a fé que você professa. Então eu vejo que existe carência de bons músicos hoje em dia. É que nem, por exemplo, pianista. Né? Tempos atrás existia, não que não exista hoje, existe, óbvio que existe. Tem curso de piano? Tem, com certeza. Mas não é tão procurado assim mais. Hoje em dia, músicos profissionais mesmo tá ficando meio extinção. Meio extinção. E se extinguir, vamos fazer, lógico que não vai acontecer, óbvio, né? Mas vamos fazer de conta, que não vai ter mais músico profissional no futuro. Mas nem música para você cantar karaokê você vai ter. Porque aí vai precisar, cadê os produtores musicais, os arranjadores? Os grandes músicos, os músicos profissionais que estão nos estúdios produzindo os arranjos, as músicas, não vai ter. Então, é sério isso. Mas professor, hoje em dia tem a inteligência artificial. O que eu percebi ultimamente foi o seguinte: me apareceu uma pessoa, ela falou para mim: olha, professor, eu consegui compor uma música do nada, através de uma inteligência artificial. Eu falei: posso ouvir? Muito bem. A hora que começou a rodar a música, eu fiquei assim, imaginando, falei: ué, parece que essa introdução eu conheço de algum lugar. Vocês acreditam que aquela introdução me veio, porque eu conheço muita música, vários gêneros musicais. Aquela introdução era idêntica à introdução de uma música de uma banda dos anos 80 chamada Placa Luminosa, uma banda brasileira, né? No estilo do Roupa Nova. Então aquela música: amo você, fica comigo, o teu jeito de ser. A introdução dessa música era exatamente a introdução que a inteligência artificial colocou ali para ele. Então ela fez praticamente um plágio, dá essa impressão que, né, porque criar é você criar algo do nada, do zero. E o que o pessoal faz? O pessoal tira daqui e coloca ali. Então
Então dá essa impressão que a inteligência artificial ela fez um catado de vários lugares e encheu a linguiça e colocou ali, sabe? A introdução ficou, os primeiros 8 compassos idênticos, ficou, sabe? Aí ele ficou super decepcionado, falou, não acredito, professor. Eu falei, então, corre esse risco. Então a coisa é você criar do nada, compor algo, trazer a sua imaginação. Para isso você precisa de uma inspiração, você precisa se inspirar em alguma coisa, alguma história, algum acontecimento da sua vida, ou uma pessoa que você ama, sabe? Então você tem que tirar a inspiração de algum lugar. E aí sim vai se compor uma música inédita, porque hoje em dia a questão de plágio está complicado, tem que tomar cuidado, viu? O que tem de plágio dentro do sertanejo, por exemplo, vocês não fazem ideia, tem muito plágio. E do gospel, então? Nossa, dentro do gospel music, meu Deus do céu, as introduções, tem muito, muito. Um dia eu vou fazer um vídeo, aula só sobre plágio. Mas eu não vou falar só sobre a música gospel, os plágios dentro do gospel, sertanejo de vários estilos musicais, vários gêneros musicais, para vocês verem que, principalmente dentro da cultura brasileira, essa questão de plagiar é uma coisa absurda, já vem de tantos e tantos tempos, né? Você percebe, por exemplo, que tem muitas versões de músicas que eles pegam um exemplo de uma música americana e transformam em letra em português, né? E regrava em português. A maioria do sucesso de música brasileira, você vai procurar por aí afora, é plágio. Ou é cópia mesmo, cópia fiel, só trocam a letra. É como se eles pegassem, por exemplo, o quadro de Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa, e transformassem numa versão em português, colocasse ela, sei lá, com silicone, cabelo loiro, roupa de praia, né? Carioca. Rio de Janeiro, eu amo Rio de Janeiro, um abraço para os cariocas aí. Já toquei várias vezes no Rio, povo bom pra caramba. Aliás, eu já toquei pro Brasil todo. Bahia, Rio de Janeiro, enfim, os 4 cantos do Brasil. E eu amo o meu país, como eu amo esse povo. Amo mesmo, de coração, porque eu sempre sou muito bem tratado em todos os lugares que eu vou. Né? E sem falar das comidas regionais, né? Ah, gente, aí a gente aproveita mesmo, músico gosta, hein? Eu falo que o bom de ser músico, né, existem muitas vantagens, né? E uma delas é que você está sempre nos melhores lugares, não paga nada, não paga para comer, come do bom do melhor, conhece o Brasil de graça, eita coisa boa, viu? É muito bom ser músico, viu? Vale a pena sim. Mas então, falando do foco, da concentração, quando você vai fazer algo na sua vida, seja na música ou em alguma outra área, você tem que colocar-se inteiro naquilo que você vai fazer, inteiro. Então, por quê? Porque se você se dividir, você perde a concentração, você não vai ser um bom músico. Um livro que você está lendo, você não vai entender. Você vai estar perdendo o seu tempo. Né? Não fala que hoje em dia as pessoas estão preferindo mais viver a realidade tipo miojo, né? Que é instantâneo, tudo instantâneo. A música não pode passar de 1 minuto. Né? Livro tem que ser PDF lido por inteligência artificial, até aí beleza, que eu gosto também. Mas se passar, por exemplo, de 50 páginas, já estressa, já não gosta. Então está muito difícil, porque as melhores coisas são aquelas que você tem que se dedicar muito. Você imagina, por exemplo, o Everest, uma das montanhas mais altas do mundo, para você alcançar o pico lá em cima, né? Você tem que subir e para você chegar lá demora um tempo, não é 2 passos você já está lá em cima. Você tem que passar por obstáculos, você vai se esgotar, cansar, vai ter que descansar, tem pedras, tem animais peçonhentos, né? E tudo que você possa imaginar para você chegar lá. Só que a hora que você chega lá no cume, você tem aquela vista maravilhosa. Muitas vezes você está em cima das nuvens, você vê lá toda aquela maravilha, né, criada por Deus. Aí você fala, puxa, valeu a pena, foi compensador. Então é assim, um médico hoje, quanto que um médico tem que se formar? Né? Quanto o médico tem que estudar para se formar? 10 anos com residência e tudo? 10 anos. Né? A gente fala hoje para formar músicos, 2 anos, vai que seja, eu que dou aula online também, tudo. Tem gente que já acha muito 2 anos, poxa, para tornar você um bom músico, 2 anos, sabe? 2 a 3 anos, a pessoa já acha muito. Não, eu quero estudar em 6 meses, eu já quero tocar na igreja, já quero não sei o quê. Você pode até tocar, até menos você toca, com certeza.
mas músicas mais simples, acordes mais simples, né? Dificilmente, por exemplo, com 3 meses de violão, você vai fazer escalas complexas, acordes difíceis, enfim. Né? Precisa dedicação, precisa persistência, ter objetivo, sabe? E focar, ter foco, ter foco. Falar, não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Fazer inglês. Você vê, tem gente que aprende inglês de casa, estudando de casa, nos seus horários aleatórios, etc. E acaba falando. Eu tenho um amigo, para vocês terem ideia, ele aprendeu a falar inglês, sabe como? Lendo a Bíblia dos Mormons, a Bíblia em inglês, e ele traduzindo em português, com aquela paciência, letra por letra, frase por frase. Aí ele foi desenvolvendo isso, começou a treinar o inglês com a filha, com os amigos mais perto. Hoje ele mora no Canadá, fala inglês fluentemente. Meu Deus, que loucura, é uma loucura. Mas é porque ele teve foco, concentração, determinação. E na música não é diferente, você precisa ter também. Porque você vai ganhar e a comunidade que você vive, o lugar que você vive, vai ganhar também. Porque o músico ele traz alegria aonde ele está. E é isso aí, alegria e luz, e energia. Né? Então, foca, né? Foca de foca. Foca, concentração, tá certo? Concentração, dedicação. Estuda que você vai ser um músico tão bom quanto eu, tá certo? Os meninos, os homens músicos e as mulheres musicistas. Sabia que o feminino de músico não é música não, tá? O feminino de música é musicista. Então, um grande abraço para os músicos e musicistas que estão me acompanhando, que fazem parte dessa grande família, a família Novarte. Um grande abraço